podcast da Iniciação Científica em Saúde Mental. Nós estamos aqui com uma convidada super especial, Ana Laura, residente de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Nossa Senhora, aqui em Sete Lagoas. E a gente vem abordar hoje para vocês um pouquinho sobre o turbilhão de emoções que as mães vivem no puerpério, no período pós-parto, que nem sempre é um tema muito abordado, né? Então a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que uma excelente R2 lá do hospital para conversar com a gente sobre esse tema. Tivemos a oportunidade de estar convivendo com ela na rotina do hospital durante o internato e a nossa escolha por trazer ela aqui foi baseada no quão humana a gente observou as condutas dela. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço depois dessas palavras, muito obrigada. É um prazer gigantesco. Doutora, para começar, como que a senhora enxerga os impactos emocionais do pós-parto na vida da mulher? Então, os impactos emocionais, eles são imensos, né? Fora os sociais, se você for pensar que antes era uma mulher sozinha, agora ela é responsável por uma criança, tem uma família para ela ser responsável, além de todas aquelas outras questões pelas quais ela já era responsável. Então, é uma criança que vai interferir no sono dela, uma preocupação muito grande, é um marido que tem que estar ali também, tem que dispensar um certo cuidado, né? O impacto emocional é imenso. Então, vamos pensar aí que na gestação, a placenta, né, gerou milhares de vezes mais hormônio, em torno de 20 vezes mais estrogênio que a gente está acostumado, 6 vezes mais progesterona que a gente está acostumado, e de repente vem uma coisa brusca que é o parto. Uma vez que a placenta sai no parto, esses hormônios vão ter uma queda drástica. Então, se na TPM, só porque parou de cair um pouquinho de hormônio, a gente já fica um pouco chateado, tem mulheres que têm tendência a ter um choro e tudo, imagina com uma queda tão grande de hormônios. Esse impacto emocional é imenso. Hoje a gente já tem estudos muito claros mostrando o impacto do estrogênio, da progesterona e da privação deles, que a gente tem também no puerpério, que vão causar essas sensações de depressão, tristeza, de falha, de autocobrança e até de culpa também. E a gente ouve falar muito sobre baby blues, sobre depressão pós-parto, e eu queria que você explicasse pra gente de uma forma que o pessoal de casa fosse entender para diferenciar isso melhor. O baby blues e a depressão, eles são faces de uma mesma doença que também se liga lá naquela depressão mais comum que a gente ouve em pessoas que não estão no processo de puerpério ou de gestação. O baby blues, ele é um acometimento mais leve, digamos. Ele dura em torno de 7 a 10 dias por aí. A paciente ela tem uma TPM que seja mais constante, vamos colocar dessa forma. Então, ela tem mais tendência a choro, pode ter um pouco de alteração em relação ao sono, ela tem uma tristeza profunda. Então, é aquela mãe que quando tem um neném, olha, não consegue sentir uma alegria exultante, que é o que todo mundo pensa. Quando a gente tem um neném, nossa, você tem um filho, você tem que estar muito feliz, tem que estar alegre. Não é sempre que isso acontece. O blues atinge em torno de 80% das pacientes que a gente tem hoje no puerpério, e é uma coisa que a gente não fala. Às vezes a mãe chegou em casa, viu que ela não vai ter mais aquela noite de sono completa, fica mais chateada, mais chorosa, mais desconfortável. Já a depressão pós-parto, ela é um acometimento mais grave. A depressão pós-parto, a paciente, além de ficar chorosa, as alterações de sono são mais importantes. Então, geralmente ela tem uma insônia, e aquela insônia que ela não consegue deitar e dormir. Por mais que o neném esteja dormindo, ou que alguém esteja por conta do neném, ela não consegue descansar. Tem um sono mais picado, então tem até dificuldade de iniciar o sono. A gente vê também alterações de alimentação, ou ela vai se privar totalmente de alimentação, então vai comer muito mais frequentemente do que ela tem costume, ou uma paciente que não tem condições de ter o próprio autocuidado. Tem pacientes que deixam, por exemplo, de tomar banho, pacientes que deixam de ter atividades básicas, né, de autocuidado, de higiene pessoal, inclusive. Algumas pacientes com depressão pós-parto têm até pensamentos de estarem agredindo seu bebê, de estarem batendo no bebê, de estarem matando o bebê, e isso vai retroalimentando uma culpa dentro dela. Então, uma tristeza muito mais profunda e dura em torno até de 6 meses pós-parto. E se não for tratada, essa depressão pós-parto pode virar uma depressão daquela comum também. E aí é uma questão que pode se desenrolar aí pro resto da vida. E tem algum fator de risco que torna algumas mulheres mais vulneráveis a ter isso, a esse quadro? Sim, o primeiro fator de risco é o puerpério, o fato de ter saído da placenta e chegado no bebê. Isso é o primeiro fator de risco que a gente tem. Todas aquelas quedas hormonais e tudo. No caso do baby blues, as pacientes que têm alterações da TPM, então que têm uma tendência à labilidade emocional maior na TPM, elas têm uma tendência maior a ter baby blues.
No caso de depressão pós-parto, algumas outras coisas influenciam. O que, por exemplo? Pacientes que já tinham depressão antes da gestação, ou pacientes que vivem num contexto social muito complicado. Então, de repente, aquela paciente que encerrou a relação com o companheiro pouco tempo antes do neném nascer, ou uma paciente que sente que não vai conseguir dar conta do bebê sozinha. Uma coisa muito importante, uma paciente sem rede de apoio. Então, aquelas pacientes que têm seu neném, às vezes mora longe da família, não tem uma mãe, uma tia, alguém para poder ajudar. Isso aí são os pontos principais da depressão pós-parto. E a gente vê, assim, como profissional de saúde é importante nesses casos, né? Como você acha que a gente poderia abordar de uma maneira melhor, não só como trazendo informação para as pessoas, de que a criança nem sempre a mãe vai ver só como uma bênção e que dá tudo lindo, os stories do Instagram estão lá, e assim, tem toda a vivência por trás, a privação de sono, ela é responsável por uma vida agora, né? Então ela carrega um peso muito grande. Como você acha que os profissionais de saúde podem intervir para evitar esse tipo de situação de evoluir, né, para uma depressão pós-parto, ou até no baby blues mesmo? Como que nós, profissionais, poderíamos agir em frente a isso? Toda puérpera, eu acho que isso não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir abordar no puérpera imediato, digo, na enfermaria imediatamente pós-parto, que é um contexto completamente diferente. Mas toda puérpera ela tem uma consulta, em torno de 30 a 40 dias pós-parto. E aí tem uma médica muito interessante no Rio de Janeiro, que ela fala assim, a minha primeira pergunta para paciente puérpera é, você está conseguindo dormir? Você está conseguindo comer? Você está conseguindo viver sua vida? Está tendo intimidade com seu marido? E eu não estou falando só da relação sexual, não. Vocês estão conseguindo ver um filme juntos, por exemplo? Essas perguntas são muito importantes para você entender como é que está a funcionalidade dessa paciente. É muito diferente de um paciente que fala, tem dia que eu não consigo dormir bem, mas a minha mãe está me ajudando. Eu estou conseguindo, estou tendo dificuldade, mas eu estou conseguindo ir bem na amamentação. Minha alimentação está normal, eu já consigo fazer uma caminhada. Daquela paciente, doutora, eu não consigo sair de casa, a amamentação está acabando comigo, eu não consigo ninguém para me ajudar, eu não durmo à noite, toda hora eu levanto para ver se meu neném está bem. Você vê que é uma carga de ansiedade, de exaustão mesmo em cima da paciente, que você consegue com perguntas simples, nessa mesma consulta de pós-parto. Doutora, e assim, tem toda essa questão, como que a família pode procurar ajuda? Em qual rede ela tem que ir, qual lugar que ela tem que ser direcionada? Vai no posto ou vai no hospital? Qual seria o passo a passo dela? Ela observou isso, ou algum familiar observou isso? Para onde que ele tem que correr ajuda? Então, a primeira coisa ideal é que a paciente entenda que ela precisa de ajuda. Porque muitas vezes o familiar acha que ela precisa de ajuda, vai atrás da ajuda e a paciente tem uma certa resistência em receber isso. Mas ela precisa entender e ser acolhida de que ela não precisa passar por aquilo sozinha e que aquilo não é normal. Que está completamente atípico aquilo que está acontecendo. Então a gente sempre começa pelo posto de saúde mesmo, perto da casa dela. Vamos lembrar que ela está com um neném novinho, às vezes ela fez uma cesariana, está cheia de pontos, teve algum problema no parto normal. Então ela vai ali pertinho, ela consegue consultar, às vezes com a enfermeira ou com o médico do posto, ser direcionado para um psicólogo. E muitas vezes a própria psicoterapia que a psicóloga vai dispensar ali é suficiente. Mas se não for suficiente, nós vamos direcionar ou para o médico do posto, que talvez possa ajudar, se ele ver que não é suficiente, vai direcionar para um psiquiatra. Algumas pacientes precisam usar medicação por um tempo prolongado, outras por um tempo menor, então isso aí vai ter variação. Mas sugiro que o posto de saúde seja esse ponto de entrada. Ou então com o médico obstetra mesmo. Olha, doutor, eu estou no pós-parto, tem 30 dias, a gente está assim, 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 eu estou sentindo que não é normal. Como que eu posso ajudar? E a gente vai direcionar para a equipe de psiquiatria, de psicologia, para fazer um tratamento efetivo. Né? O que você acha que ainda falta para melhorar, assim, no mundo ideal, né? O que faria diferença para você, assim, de que reduziria o número de casos ou a gravidade desses casos? Eu acho que reduzir o número de casos é um pouco complicado, que eu acho que é uma questão que vem muito antes da gravidez, não tem nada que a gente possa fazer, não existe uma mágica, uma injeção, um comprimido que a gente dê para poder evitar. Mas a gente pode diminuir a gravidade, pode diminuir as complicações. Por que a gente não fala de depressão pós-parto durante o pré-natal? No pré-natal a gente fala de parto, a gente fala de amamentação, a gente fala de cuidados com o neném, fala de cuidados com a mãe, mas ninguém fala de depressão pós-parto. Inclusive com a rede de apoio, que os familiares também têm que saber disso, o companheiro que está ali 24 horas por dia. Então acho que precisa de mais ambientes como esse aqui mesmo, para a gente poder entender
como é que funciona, o que é, quem precisa de ajuda, quem não precisa, onde eu procuro socorro, né? Como identificar os sinais de alarme, que essa mulher não está bem. Eu acho que precisa mais de informação mesmo para as pessoas saber onde procurar e por que procurar também. Para deixar mais claro, quais são esses sinais de alarme que você falou aí? Então, sinais de alarme, a mulher que não consegue cuidar de si própria. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, a paciente que você vê que não está se alimentando direito, ou está comendo muito além da conta, além do que seja suficiente. Uma paciente que não está, ela está dispensando às vezes tomar banho, escovar os dentes. Uma paciente que está com pensamentos muito tristes, ou está com pensamentos em relação ao neném. Existe até uma entidade médica que direciona para isso aí, que chama psicose puerperal, que é uma fase bem mais grave da depressão pós-parto. Então, quando ela começa a ter pensamentos ruins em relação ao neném, esse sentimento de culpa em relação ao neném, é uma mulher que não vai dormir o suficiente, que vai comer, mas não vai ser o suficiente. Então, assim, quando as necessidades básicas começam a ser afetadas e ela perde a sua funcionalidade completamente, a gente tem que estar atento. Uma coisa importante que foi falado, eu já vi uma vez assim, mulheres, às vezes você vai trocar a fralda de neném e você fala, ai que bonitinho, olha o xixizinho, vamos trocar a fralda. E essa paciente não, ela não tem nenhuma interação com o bebê. Ela trata o neném como a gente trata uma boneca. Então isso aí também é a hora de acender uma luzinha e falar, opa, alguma coisa está errada. Eu acho que tem também um viés de que a atenção também vira toda pro neném. Às vezes a mãe tá lá, você colocou um monte de pontos, uma cesárea, uma recuperação muito difícil e a atenção é sempre do neném. Ninguém chega e pergunta, e aí, como é que você tá? É sempre o neném, né? Então eu acho que é uma outra coisa que é uma mudança muito brusca, que às vezes você era sempre das atenções sendo a gestante da família e tudo de repente acabou. O foco é outro e eu acho que para algumas pessoas elas podem ter uma dificuldade de entender que não é porque a família está abandonando ela, deixando ela de lado, mas assim, é uma questão de que é um membro novo da família, né? Querendo ou não, a atenção vai ser voltada para ele, todo frágilzinho, então assim, eu acho que como você elucidou bem, assim, existem alguns fatores de que a rede de apoio conta muito, né? Se ela não tem rede de apoio, fica difícil a gente conseguir manusear melhor essa situação, mas se ela tem e a rede de apoio não tem essa informação de que ela também precisa de um cuidado, que você ficar com o neném para ela poder tomar um banho melhor, é uma coisa que vai fazer bem para ela também psicologicamente, que isso também vai impactar para ela em relação ao puerpério dela como um todo, né? Eu acho que às vezes no pré-natal falta um pouco disso, né? Da gente tentar e falar assim, olha, não é porque o neném nasceu que acabou a mãe. Ela tá lá, ela precisa do seu acolhimento também. Então, eu acho que são maneiras mesmo que a gente pode conseguir, aos poucos, ir adentrando e a passinhos pequenos, né? Conseguir alcançar, assim, uma forma de que, como explicar, assim, de tirar essa mãe como a pessoa em que ela já teve neném, já ficou por isso mesmo. Tirar essa felicidade obrigatória, essa maternidade perfeita que a gente quer vendida muitas vezes, né? Seria, acho que em relação a isso mesmo. Inclusive é uma coisa que é muito comum você ver no Instagram. É vendido isso. A maternidade é o momento perfeito, é todo mundo feliz. Você acha que isso influencia também? Com certeza, o tempo todo, e não só na maternidade, em vários aspectos da vida, né? A gente vê que tudo tem que ser perfeito, então seu neném tem que nascer lindo, rosinha, ele vai pro seu braço, ele vai sair da maternidade com roupinha vermelha, a mãe vai sair linda, maravilhosa. E a gente vê isso muitas vezes nas pacientes famosas, que às vezes fizeram alguma coisa diferente no pós-parto. Nossa, mas ela já saiu da maternidade magra, ela saiu com o rosto bonito. E de repente a paciente não conseguiu nem dormir à noite, vai sair com o rosto inchado mesmo, com o cabelo que ela não conseguiu lavar direito. Então, assim, a gente tem que começar a aceitar que a realidade não está no celular, não está numa tela. A realidade é justamente o que não está na tela, o que está fora disso, né? Então a gente tem que começar a entender, pegar pequenos momentos de realidade para poder entender, não, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Entender suas limitações também. Não é porque uma pessoa conseguiu sair da maternidade linda, maravilhosa e magra, que uma outra pessoa vai conseguir. E não é porque um saiu com um neném de roupinha vermelha que o outro vai conseguir. Então, assim, entender as nossas próprias limitações. Isso é muito importante. Estar consciente disso. Tem toda uma realidade pré, né? Às vezes elas veem as mães que se cuidaram a gestação inteira, aí saem magras, tiveram um parto normal, que vai ter uma recuperação mais tranquila, e elas estão cesárea, que não se cuidaram direito durante a gestação, teve um ganho de peso muito acentuado, que saem do mesmo jeito. E eu vejo que hoje no Instagram eles vendem os dois lados, eles vendem tanto a maternidade perfeita, mas tem alguns agora que já migram para assim,
Mas você tá conseguindo lavar seu cabelo, tendo um neném, culpando, né? Sempre aquela relação de culpa pra cima da mãe. Então, eu acho que é tomar um cuidado muito com o que a gente consome e saber filtrar. Não é a minha realidade ter o papel de parede como nome do meu filho na maternidade. E tá tudo bem, né? Sim. Tem os dois extremos, né? A gente pode até citar que tem o extremo da Virgínia, que é perfeito, maravilhoso. Eu acho que a VTube trouxe uma realidade mais. Não é assim. Mais ainda glamourizada. É Sim. muito diferente do que a gente vê no SUS, por exemplo. Sim. Porque você pega a VTube, ela teve uma suíte linda, maravilhosa, só pra ela, sim. pra Lua, pro Ravi. E aí você chega numa maternidade do SUS, onde tem 4, 5, 6 pacientes. E aí tem 4 nenéns chorando na sua cabeça à noite, você não vai dormir direito. E aí o neném da outra é mais rosinha que o seu. O neném da outra não precisou ir pro suporte respiratório, o seu precisou. Nossa, o que eu fiz de errado que o meu precisou de suporte, da outra não precisou? Começa a culpa. Você já começa a pensar em algumas outras coisas dentro da maternidade e se comparar com isso. Que não é certo, porque cada um vai ter uma coisa diferente. Às vezes um neném foi prematuro, o outro não foi. Um foi filho de mãe diabética, o outro não foi. Então, assim, tem muitas questões que a gente precisa avaliar. Em vez de pegar um ponto e falar, nossa, mas sua camisa é rosa, por que a minha é preta? Né? Não dá pra simplificar as coisas assim, dessa forma. Doutora, e pra fechar, que mensagem você deixaria assim para as mulheres que estão passando por esse momento e que se sente culpada por não estar tão bem, por não estar nesse mundo ideal? Assim? Primeira coisa, parar de olhar a internet e achar que tá tudo certo ali, que a realidade é essa, né? Acho que a primeira coisa é isso. As mulheres precisam começar a consumir conteúdos de qualidade. Como esse podcast, por exemplo, conteúdos que mostrem a realidade, onde procurar ajuda, saber quais são os seus limites. Eu acho que planejar também a chegada dessa criança no seguinte, não, quando chegar minha mãe vai vir, a minha irmã vai vir, ou vai ter alguém para poder me ajudar nesse momento, entendeu? Eu acho que isso é importante, pelo menos nos primeiros dias, ter alguém da rede de apoio para poder ajudar e contribuir. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, estar ciente de que vai haver uma alteração hormonal, que ali você vai estar mais sensível, você vai precisar dar mais de si, mas não vai precisar dar além do que você pode dar. Isso também é importante. Reconhecer aqueles sinais, né, de alerta. Aqueles sinais de alarme, não só o paciente, como a rede de apoio também. Então, pai, mãe, tio, avô, vamos dar uma estudada para poder saber o que é, para poder falar. Pelo menos lançar a ideia, vamos prestar atenção em fulano, vamos prestar atenção em ciclano, porque alguma coisa pode estar errada. Parece que eles falam, é preguiça, é frescura, é coisa da sua cabeça. E tem um último ponto também que eu queria tocar, que depressão pós-parto também atinge pais, não só mães. Apesar de ser muito menos comum, tem pais que se sentem abandonados, porque a atenção toda virou para a mãe e para o neném. E aí ele entrou no ponto de cuidador e de não ser ninguém além disso. Antes ele era marido, né? Tinha um valor ali dentro daquela casa, agora ele perde um pouco esse lado. Então também estar atentos aos papais, não só as mamães. Ana, a gente queria te agradecer imensamente pelo papo, foi muito enriquecedor. Eu acho que com o conhecimento levado para as pessoas que vai tirar um tempo no celular para poder pegar e acrescentar alguma coisa na vida, e às vezes você está planejando ter filho agora ou não, mas essa conversa no fundinho tá sempre lá. Não é normal você não conseguir me cuidar, eu não posso me basear na Virgínia para poder querer os meus filhos e ter uma recuperação igual a dela. Querendo ou não, são coisas assim que vão fixando lá no fundinho da nossa cabeça e a gente vai vendo que tá tudo bem ser diferente e que a gente deve se cuidar além de tudo. Então eu acho que trazendo você aqui, as mamães futuras, né? E a gente que pensa em ser mãe daqui muitos anos, que a medicina vai segurar isso aí há algum tempo, traz uma mensagem pra nós de que, tipo assim, é individual, você vai viver o seu processo e tá tudo bem. E ter uma especialista pra conversar com a gente, assim, é muito enriquecedor, eu te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar sobre isso, né? Porque, como eu falei, é necessário, é muito importante a gente ter esses espaços. Obrigada para alguém que ouviu até aqui. Se você se sentiu acolhida, se sentiu que essa mensagem é importante, compartilha com alguém que também está precisando ouvir isso, que vai ter algum bebezinho ou que planeja. Obrigada. Até o próximo episódio.